Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui no Tom da Conversa. Hoje eu vou trazer um tema chato pra caramba, que me incomoda muito, tá? Eu tenho estudado bastante a respeito do assunto, inclusive eu tenho um projeto que já foi passado, inclusive, para um vereador, né? Eu não vou citar aqui, porque eu acredito que no tempo certo isso pode colaborar com o nosso município, mas o problema do transporte público em Rio Branco não é apenas ônibus, tá? Vai além disso e você precisa entender isso. Não é apenas a empresa, é, é muito menos que uma greve de um motorista. O problema é intelectual. Vamos ser claros e direto. O problema é falta de conhecimento, de intelectualidade. É a incapacidade da política municipal de formular uma ideia séria para a mobilidade da cidade. E aí agora vai sair mais uma vez um edital, tá? E eu vou acessar esse edital e eu vou trazer os pontos que esse edital ele erra, tá? Rio Branco é uma cidade pequena e ela exige um certo cuidado e de especialistas em cidades pequenas para tratar de assuntos de mobilidade urbana. Porque enquanto a população espera no ponto, acontece uma coisa chata. A Câmara dos Vereadores parece incapaz de apresentar uma proposta estruturada para resolver o problema. O que a gente mais vê e que mais assiste, mais lê aqui é o seguinte: nós vamos parar a empresa, vamos ouvir os motoristas. Cara, e às vezes tem uns aí que o ônibus para ou quebra, vão lá entrevistar o motorista como se fosse o culpado do ônibus ter quebrado. E vão perguntar lá, e agora, o que vocês vão fazer? Né? Cara, eu já falei para esses caras aí, bate na porta da prefeitura, lá é o local certo para você tratar disso aí. O motorista, ele está aí como um terceirizado, dirigindo um ônibus, que pode dar problema a qualquer tempo. O cobrador está fazendo a sua parte de cobrar a tarifa. Agora, é totalmente insano, tá? Vou chamar de insano, para ser muito educado, você querer entrevistar um motorista com um ônibus quebrado, tá? O cara já está ali numa situação desfavorável e alguém chega com uma câmera apontando na cara do motorista, tentando subtrair ou dele alguma resposta plausível de alguém que está tentando resolver o problema mecânico, né? O transporte público não é um detalhe administrativo, não é. O transporte público é um serviço essencial e nós sabemos disso. Isso significa que ele não pertence apenas à empresa que opera o sistema. Ele pertence à cidade, e aqui a gente fala da cidade de Rio Branco. E quando um serviço essencial entra em crise permanente, isso revela algo muito mais profundo: falha institucional do poder público. Isso é muito claro, tá? E aqui a gente vai entrar na definição do problema. Aqui nós precisamos falar com muita clareza uma situação. O transporte de Rio Branco não está em crise há uns meses, não está em crise há um ano, ele está em crise há décadas, Troca prefeito, troca contrato, troca empresa, mas o problema permanece exatamente no mesmo lugar. Eu conheço antigos donos de empresas que prestaram serviço para a prefeitura que quebraram. A prefeitura não pagou, a justiça está aí, talvez o processo esteja até precluído, entendeu? Nem dê mais para julgar essa causa que faz tanto tempo. É uma falta de respeito. Mas isso significa uma coisa muito simples: ninguém está pensando um modelo de mobilidade da cidade. E aqui é a crítica. Nesse ponto entra uma pergunta inevitável: cadê a Câmara dos Vereadores? O que eu mais vejo são os vereadores falando do prefeito, falando de ônibus, falando sobre subsídio, entendeu? Mas, meu amigo, sabe o que eu quero? Eu quero um modelo de concessão. Apresenta aí. Apresenta para mim aí um planejamento urbano. Apresenta para mim um subsídio tarifário. Apresenta para mim uma integração de linhas com troncos.
Ou vocês não sabem do que eu estou falando? Mas vocês sabem gritar no microfone, falar do prefeito, vocês podem falar, vocês falam o que vocês quiserem, falar da empresa, mas vocês estão fugindo de 4 perguntas: modelo de concessão, planejamento urbano, subsídio tarifário e integração de linhas. Vocês não entendem isso. Essas são as perguntas que as cidades sérias discutem. Mas aqui parece que o debate político parou na superfície. Discute-se um episódio, discute-se a crise do momento, discute-se a empresa da vez, mas não se discute o sistema. E eu vou fazer uma crítica aqui do jeito que eu gosto. E o curioso é que a Câmara Municipal é extremamente produtiva em discurso. Discursos indignados, discursos inflamados, discursos muito eficientes para as redes sociais, que todo mundo hoje com a câmera vira um artista, né? O único tipo de discurso que parece raro por ali é aquele que vem acompanhado de projeto. E isso eu não vi ainda. Se você viu, põe o nome aqui do vereador que apresentou um discurso raro que fala sobre um acompanhamento de projeto. Olha, eu tenho um projeto aqui para apresentar. Trazendo inclusive aquelas 4 perguntas que nós fizemos anteriormente. Porque falar da crise é muito fácil. Eu vejo muita gente aí com o gogó mais largo que o ombro, meu irmão, falando do prefeito vermelho, se babando todo, se cuspindo todo, mas cadê o projeto? Como é que você consegue criticar alguém sem ter o que trazer uma solução para o problema? Que a gente resolve um problema com alguma solução. Mas parece que quanto mais a gente tem um problema, mais os vereadores inflamam para expor o lado político e menos atendimento à população na mobilidade urbana. Vocês estão preocupados com as novas eleições. É quem vai sair para prefeito, quem vai ser deputado esse, aquele. E essa exposição, o que é que ela deixa? Deixa a população a pé. Porque vocês, eu vou dizer aqui, vocês são muito incompetentes. Porque falar de crise é muito fácil, com o microfone, falar, apresentar, levar um giroflex lá para dentro da Câmara dos Vereadores, é ficar lá fazendo gracinha, fazendo aquele de um circo, e a população a pé. Agora, sentar, estudar a mobilidade urbana, discutir um modelo técnico de transporte, isso exige algo que está faltando no debate político. Talvez faltando intelectualidade, faltando esforço, faltando vontade, faltando capacidade de formulação. É lamentável, entendeu? A gente ter umas 2 dezenas de pessoas ali que não conseguem colocar no papel um projeto que preste e que traga uma resposta para a população, e a gente consiga entender e afirmar, pô, esse cara aqui está trazendo algo que a gente pode pensar a respeito. Quem vive a cidade sabe. Mobilidade urbana define o ritmo da vida das pessoas, tá? Sem um transporte urbano funcionando, o trabalhador chega atrasado, o estudante perde a aula, o comércio perde cliente e a economia perde tempo. Uma cidade pode sobreviver sem muitas coisas, mas não sobrevive sem a mobilidade. Mas não sobrevive sem a mobilidade. A gente precisa manter a cidade em movimento. Tá? Existe um ponto que ninguém levanta, que eu vou colocar aqui. Existe uma hipótese que quase ninguém tem coragem de discutir. Talvez o problema esteja no próprio modelo institucional de transporte em Rio Branco. É o que eu acredito, é o que eu defendo, inclusive. Talvez o contrato esteja errado, talvez o edital esteja errado, talvez o termo de referência esteja errado, talvez a mentalidade das pessoas esteja condicionada a situações do passado. Talvez o desenho do sistema esteja ultrapassado. Rio Branco mudou completamente nos últimos 20 anos, 30 anos. E talvez o município esteja tentando resolver um problema estrutural com uma ferramenta que já nasce obsoleta.
Porque esse modelo que é aplicado hoje talvez seja o modelo na época da Companhia Rio Branco, aqueles ônibus azuis horríveis, sujos. Mas para investigar isso, seria necessário trazer algo que não aparece no debate local. Pelo menos eu não vi, né? Especialistas, urbanistas, engenheiros de transportes, pesquisadores que estudam mobilidade urbana, tá? E o Brasil tem gente fera. O Brasil tem vários. No Brasil tem gente que ajudou o transporte de mobilidade urbana na Europa e outros locais no mundo que estão aqui no Brasil aproximadamente 3 horas e 15 ou 4 horas e 45 de voo, mas parece que ninguém vê. Mas parece que o transporte em Rio Branco virou um ringue político, principalmente nesse período agora, 2026, período eleitoral, né? Onde todo mundo fala, todo mundo tem razão, todo mundo tem um gogó, né? E quase ninguém estuda a respeito do problema. Eu trago uma leitura para você, tá? Muito clara. Sabe o que acontece? Enquanto isso acontece, o sistema segue no improviso, tá? Imagina uma cidade que já teve várias empresas e a gente está ainda no modo primário do negócio, no modo improviso. Empresa entra em crise, motorista entra em conflito, usuários continuam esperando os ônibus em paradas de ônibus precárias, ônibus sujos, que quebram com muita constância. E a política segue reagindo a cada novo episódio como se fosse um problema que tivesse nascido ontem. Quando, na verdade, ele se arrasta há anos. É por isso que eu falo que o problema está no modelo. O problema está no modelo. Não adianta você querer aplicar o modelo de 30 anos atrás agora, já não pega mais, tá? Eu vou trazer para você mais uma coisa. Uma cidade não entra em colapso quando falta ônibus. Uma cidade ela entra em colapso quando falta inteligência pública para organizar o transporte. Aí sim, tá? Eu quero só concluir dizendo o seguinte: o transporte público de Rio Branco não precisa apenas de solução administrativa. Ela precisa de pensamento estratégico. Ela precisa de debate técnico. Ela precisa de coragem de política para enfrentar o problema estrutural. Porque enquanto a política continuar discutindo apenas o episódio do momento, a população vai continuar esperando no ponto de ônibus. E a cidade vai continuar presa no mesmo ciclo. Tá? No projeto que a gente apresentou, que nós enviamos para um vereador, a gente trabalha com troncos principais, né? E trabalha com minivans e mini-ônibus entrando dentro dos bairros, porque tem muito bairro que não sustenta o ônibus, não tem estrutura de solo para enfrentar o ônibus. Então, essas minivans, que podem ser cooperativas, podem ser outros meios aí de contratação da prefeitura, trazer para esses troncos maiores e esses ônibus hoje apenas frequentarem apenas aquelas vias de grande acesso, de grandes quilômetros, para a gente poder desafogar e diminuir o subsídio, tá? E diminuir a tarifa, diminuir o tempo de espera. Nós precisamos de um aplicativo com leitura de GPS, nós precisamos informatizar melhor os nossos meios de transporte. Está muito atrasado, velho. Está muito atrasado. As paradas de ônibus, a gente fica ali, cai chuva, a gente se molha como se não tivesse uma parada de ônibus, terceiriza essa parada de ônibus para um empresário poder fazer ali uma mídia indoor, ele coloca o que ele quiser ali, faz do modelo que a prefeitura quer, coloca uma placa solar, coloca uma televisão, se quiser climatiza, coloca os painéis de LED de fazer marketing e utiliza isso como moeda de troca para que a gente consiga também fazer dinheiro com as paradas de ônibus. Está faltando inteligência, está faltando ideia, está faltando a gente sentar sem ter que se degladiar. Vamos sentar para resolver? Bora sentar para resolver, entendeu? Temos pessoas capacitadas aí no Brasil que já resolveram problemas de pequenas cidades com problemas bem mais complexos que Rio Branco, tá?
Gente, eu vou encerrar. Aqui é o tom da conversa. A gente não discute apenas o fato, tá? A gente discute o poder, o contexto, a consequência, porque entender a cidade é o primeiro passo para transformar a cidade. Se esse tipo de análise faz sentido para você, segue o nosso canal. Meu nome é Elton Muniz, esse aqui é o Tom da Conversa e hoje nós falamos sobre mobilidade urbana. Compartilhe esse vídeo com alguém, marque o seu vereador que você votou, marque o prefeito da sua cidade, dê a sua ideia, participe e eu te aguardo aí nos comentários. Quem sabe a gente faz um segundo vídeo. Valeu!